Olá, turminha! Olha eu aqui novamente, na nossa segunda aula de hoje, terça-feira, 1 de junho de 2021. Nossa aula de oficina de negócios, tá? Na semana passada, eu passei uma atividade para vocês sobre a fábula da cigarra e a formiga, lembram? Falando sobre empreendedorismo, quem foi o empreendedor da fábula, não é? O que é que faltou na cigarra para ela ser empreendedora. Então, essa foi a atividade no caderno. Vamos à nossa correção, né? Então, foi a seguinte, ó. Que personagem apresenta uma característica empreendedora? Resposta: a formiga. Letra B. No verão, a cigarra ficou como? No verão, a cigarra ficou cantando, lembram? Ela ficou lá entoando, né, vários cantos e a formiga ficou como? Trabalhando. Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava, tá? Então, no verão, ela ficou cantando. No inverno foi que ela sofreu, não é? Porque não se preparou como fez a formiga. Letra D. Podemos dizer que a cigarra se apresenta como um empreendedor? Não, de jeito nenhum. Letra E. Na sua opinião, o que a cigarra precisa para adquirir qualidades de um empreendedor? Na sua opinião, resposta pessoal, né? O que é que ela precisa? A gente falou bastante sobre para ser um empreendedor o que era necessário, né? Falamos sobre perseverança, confiança, determinação, coragem. Não foi isso? Falamos sobre vários itens que era necessário para se tornar um empreendedor. Não é isso? Várias qualidades foi falada no decorrer da unidade. 2, no seu caderno de desenhe os personagens da fábula. Então, você ia lá no caderno de desenho, colocava lá o nome da fábula e desenhava a cigarra lá com seu violão e a formiga trabalhando, carregando as folhinhas para se prevenir do inverno que ia chegar. Não foi isso? Pois bem, como já falamos sobre empreendedorismo bastante, diante da nossa história geradora, né, que é a história dos gêmeos, que tiveram a ideia de primeiro doar seus brinquedos que não estavam sendo usados, depois surgiram com a ideia de construir, confeccionar brinquedos para doar. Levaram essa ideia lá para a escola, envolveram toda a comunidade escolar, todos os colegas, todos os professores, e criaram um bazar. Então, tudo isso a partir de uma ideia, de uma vontade, de um sonho, não é isso? Eles cresceram e abriram uma fábrica, não é isso? É uma loja onde eles mesmos fabricavam os brinquedos, ainda dava a oportunidade de outras crianças irem lá e, a partir de materiais de sucata, produzir outros brinquedos. Pois bem, a gente sabe que para tudo o que a gente vai fazer, se quer empreender, se quer abrir uma loja, se quer comprar alguma coisa, a gente precisa de dinheiro, não é isso? Pois bem, é, existem sonhos que a gente pode realizar sem a necessidade do dinheiro, não é isso? Do tipo, tá chegando as férias, então o meu sonho nas férias é passar uma semana aí assistindo série com meus filhos. Então, eu preciso de dinheiro? Não, né? Tem a Netflix dentro de casa, não vai precisar de dinheiro, né? Mas aí, se o sonho for uma viagem, aí muda de história, não é? Então, para fazer uma viagem, para comprar alguma coisa, eu preciso de dinheiro. Justamente o que a gente vai falar hoje, tá? Vou trazer para vocês mais ou menos a história do dinheiro, né? Como surgiu essa ideia do dinheiro, certo?
prestem atenção, não está no nosso livro, porque é uma aula extra que eu estou trazendo para vocês, certo? Aí, por isso que não tem no nosso livro, tá bom? Então, hoje, terça-feira, 1 de junho de 2021, nosso primeiro dia do mês de junho, não é? O nosso mês junino. Trago para vocês, na nossa aula de oficina de negócios, a história do dinheiro. Então, vamos lá. Como surgiu o dinheiro, né? As pessoas que trabalham recebem dinheiro pelo serviço prestado, não é isso? Por isso que muita gente trabalha, né? Será que sempre foi assim? Trabalhou, recebeu dinheiro? Será? Vamos ver. No passado, as pessoas produziam coisas somente para o seu próprio sustento. Arroz, feijão, macaxeira, inhame, batata, cenoura, tudo para o seu próprio sustento da sua família. Quando produziam determinados produtos em excesso, quando produziam bastante, elas resolviam trocar o que estava em excesso por outro produto em que necessitavam. Por exemplo, eu produzi muito feijão e você muito arroz. Para não perder essa produção de feijão e nem você perder a de arroz, a gente poderia trocar um pouco de feijão por um pouco de arroz. Essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Nessa época não existiam as moedas nem o dinheiro de papel. Com o tempo, determinadas mercadorias por sua importância à sociedade passaram a ser mais valorizadas e com isso ficaram conhecidas como moedas mercadoria. As principais foram o gado e o sal. Esse servia para a conservação dos alimentos, que deu origem ao termo salário. Certo? Então, antigamente não existia dinheiro de papel, nem tinha moeda. E a pessoa fazia os negócios, as negociações, a modo de troca, né? Chamada de escambo. Eu tinha lá a minha vaca leiteira e queria trocar por uma penca de bananas. Aí o cara ia lá, fazia troca um pelo outro e não tinha problema algum, tá certo? Na Roma antiga, a principal forma de pagamento era o sal. Lembra que o sal era um produto muito valioso, era moeda de mercadoria. Com o decorrer dos anos, essa forma de negociação deixou de dar certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos eram perecíveis, ficavam estragados, né? A melhor forma de conseguir guardar e acumular riqueza veio com a descoberta do metal, como o cobre, o ouro, a prata e o bronze. Depois de um tempo, houve uma padronização no formato e no tamanho desses metais. O valor da moeda era definido pelo tipo de metal. Por exemplo, o ouro vale mais que a prata e a prata vale mais que o cobre. Por haver várias tentativas de fraude em relação à autenticidade do metal, passou-se a cunhar na face das moedas o seu real valor. Agora as moedas são feitas de liga metálica e níquel. Então temos aí a primeira imagem de moedas antigas, né, da Grécia e da Roma, tá? E ao lado as moedas atuais, as nossas moedas do real, não é? Temos a moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1, tá? Essas moedas aí atuais é que vocês conhecem, não é? São as moedas que a gente costuma comprar as mercadorias, não é isso? Então, devido à dificuldade em guardar e transportar moedas, inventou-se o dinheiro de papel. A tarefa de guardar
dinheiro alheio foi designado aos bancos, que em troca dão ao indivíduo um recibo com o valor da quantia guardada, né? A gente faz um depósito, recebe um papelzinho com o valor que foi depositado. Fora isso, hoje em dia a gente tem os aplicativos de banco, né? Então a gente pode acessar o aplicativo e ver quanto é que está o nosso saldo, o que é que foi retirado. Então a gente pode acompanhar. Hoje em dia está muito avançado, né? Antes era só levava o dinheiro no banco, o cara lá do banco fornecia um recibo dizendo quanto que você tinha depositado e a data que foi depositada, tá? Então, no começo do século XX, outros países começaram a emitir cédulas que fixavam os valores nas notas, evitando possíveis falsificações de recibos e prejuízos aos bancos. O tamanho e o formato do dinheiro de papel são diferentes em cada país do mundo, tá? Então, o nosso dinheiro tá aí, né? O real. Hoje tem uma cédula de 200, né? Que não tá aí nessa imagem, certo? Temos aí a nota de R$ 2, a de R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Lembrando que temos a nota de R$ 200. Então, ele diz que o formato e o tamanho do dinheiro de papel são diferentes em cada país do mundo, né? Pois é, cada país tem a sua moeda, tem o seu dinheiro, não é isso? Nos Estados Unidos temos o dólar, aí tem libra, tem euro, tem o real. Só que cada um tem o seu formato, cada um tem a sua imagem, né? A imagem que bem decide colocar, tá? Tudo de acordo com o seu país. Pois bem, então, hoje, quando a gente quer comprar alguma mercadoria, não tem mais essa questão da troca, né? A gente não pode chegar. Eu li para vocês alguns meses atrás o texto de Ruth Rocha, Como se Fosse Dinheiro, né? Que o menino ia lá na lanchonete da escola e o dono da lanchonete nunca tinha troco para dar ele, nunca tinha essas moedas para dar de troco. Aí entregava um confeito, entregava um chiclete, um pirulito, como se fosse o dinheiro. Por isso que o título do texto é Como se Fosse Dinheiro. E os meninos começaram a ficar aborrecidos com isso. E no dia seguinte começaram a levar coisas para pagar o lanche. Comprava um sanduíche, pagava com um estojo. Comprava um suco, pagava com uma borracha, um lápis. Fazia troca, né? Queria um sanduíche de mortadela, mas aí tava com de queijo, aí trocava. E o dono da lanchonete começou a não gostar dessa ideia. Porém, ele viu que ele já tinha esse costume, não é, de pagar com confeito. E a gente sabe que não é a mesma coisa. Hoje em dia, se você vai no supermercado e quer comprar um biscoito, o cara lá do caixa, a mulher do caixa, ela não vai mais querer, ela não vai querer que você entregue a ela é, uma garrafa de plástico, né? Ela não vai querer que você troque com ela um biscoito por um lápis, né? Tudo hoje é na base do dinheiro, né? Falei para vocês que existem alguns sonhos que a gente realiza através de esforço físico, né? Das nossas metas, das nossas estratégias, porém, outros a gente precisa de dinheiro para poder comprar, né? Para poder realizar aquele sonho, certo? E antigamente não tinha essa história de ter o dinheiro, por isso que eles faziam essa troca de mercadoria, né? Que era chamada de escambo, certo? Pois bem, falando sobre o nosso dinheiro, então a gente descobriu que nem sempre se recebia pelo serviço prestado, né? Vou dizer que não acontece? Acontece. Acontece principalmente no interior, né? Nas áreas rurais, como são produtores e um produz uma coisa, outro produz outra, ainda acontece a questão da troca. Para não perder, se tem excesso,
produziu feijão em excesso, o outro produziu macaxeira em excesso. Então, para não perder as mercadorias, faz-se a troca, tá certo? Mas na área urbana não tem como a gente estar trocando mercadoria nem comprando alguma coisa e pagando com outra, tá? Para isso a gente precisa ter o dinheiro. E vocês precisam conhecer, tá certo? Para poder não receber troco errado quando for comprar alguma coisa, né? Vocês precisam conhecer todas as moedas, conhecer o valor de cada uma delas, conhecer também o dinheiro de papel, as notas, né, de papel, para não acontecer de alguém passar um troco errado para vocês, certo? Para exercitar esse assunto, eu vou deixar duas atividades bem tranquilas. Na primeira, você vai fazer essa atividade no teu caderno de oficina de negócios, tá? Ah, tia Shirley, eu não tenho caderno de oficina. Não acredito. Porque você pode pegar um caderno de ética e dividir ao meio, colocar lá uma etiqueta, alguma coisa, para lembrar que aquele ali é de oficina. Vez ou outra a gente vai ter uma atividade sim no caderno, tá? Até para exercitar a letra, a escrita, a questão do raciocínio, tá? Então vai ser necessário. Então, se você não tem o caderno de ética, não dá para dividir em outro caderno, dividir um caderno para duas disciplinas, né? Duas matérias, então você pega um caderno de língua portuguesa e faz essa atividade. O ideal é que você tenha um caderno com a disciplina de oficina de negócio, certo? Então, lá no teu caderno, você vai escrever o nome da escola, a data de hoje, coloca a aluna e coloca o teu nome, segundo ano, manhã ou tarde, M maiúsculo ou T maiúsculo, e coloca a atividade. Atividade 1 é a seguinte: pesquise, recorte e cole em seu caderno 3 coisas que podemos comprar com o dinheiro. Pesquisou, recortou, colou, escreva o nome de cada uma delas, tá? Ah, eu colei um carro, a gente precisa de dinheiro para comprar um carro, né? Então, eu colei lá a imagem do carro e escrevi o nome embaixo, carro. Deu para entender? O 2, atividade 2, você vai fazer agora em forma de desenho. Você vai desenhar 3 coisas que o dinheiro não compra, tá? 3 coisas que o dinheiro não compra. Aí você vai desenhar 3 coisas que o dinheiro não compra de jeito nenhum. Certo? Então, o primeiro você vai pesquisar, recortar e colar e escrever o nome. E o segundo, você vai fazer 3 desenhos de 3 coisas que o dinheiro não pode comprar, tá? Eu já ia dizer milhares de coisas aqui. Mas aí eu vou aguardar a resposta de vocês, né? A atividade de vocês, para ver quais são as 3 coisas que o dinheiro não pode comprar de jeito nenhum. Então, estamos encerrando nossa aula de oficina de negócios. Hoje, terça-feira, 1 de junho de 2021. Falamos sobre a história do dinheiro, né? Que nem sempre existiu moedas nem cédulas de papel para poder fazer para poder adquirir mercadorias, não é isso? Hoje já é totalmente diferente. É muito difícil trocar alguma coisa, né? Alguma mercadoria por outra, muito difícil mesmo. Então, aguardo de vocês as fotos das atividades, tá certo? Novamente, vou dar os parabéns a quem está participando. E quem não está, pode começar a participar, tá? Porque para não se complicar daqui para o finalzinho do ano, né? Não deixa acumular atividade de jeito nenhum, gente. Faz a atividade assim que chegar lá na agenda do aplicativo, para não ficar nas férias em julho, nas férias de dezembro, organizando, colocando em ordem os livros, tá? As atividades. Então, aguardo as atividades de vocês. Um cheiro para cada um. Até a nossa próxima aula.